Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra para juntos estudarmos O Livro dos Médiuns de Allan Kardec. E hoje o estúdio aqui está repleto. Vocês não têm as imagens, mas vocês podem imaginar que aqui a coisa hoje está maravilhosa, porque estamos recebendo muitos convidados. Estamos aqui com ele, Paulo Renato, seja bem-vindo. Deus nos abençoe. Sempre conosco, Maria de Fátima Miranda. Deus nos conduza. E hoje com a alegria de ter Renato Souza. Jesus nos conduza, né, Miranda? Discípulo de Mãe Miranda. E Francisco de Assis. Que também Jesus nos conduza. Olha, gente do céu. E aí, ô Vinícius, Jesus te conduza também? Desde que nasci. Graças a Deus. Estão todos seguindo a linha de Maria de Fátima Miranda aqui, conduzidos pelo Cristo. Mesmo antes de nascer. Mesmo antes de nascer. Então vamos lá, vamos estudar o Livro dos Médiuns, hoje com aqui a nosso estúdio repleto de amigos. Estamos no item 52, vamos iniciar a segunda parte do Livro dos Médiuns, seu capítulo 1º, tá? Da segunda parte, que trata da ação dos espíritos sobre a matéria. Então é isso que nós vamos estudar hoje, e eu vou pedir aí a Maria de Fátima Miranda para fazer a leitura e dar a sequência aí com os nossos amigos. Vamos lá. Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos. Reduzida assim à sua expressão mais singela, a questão fica extraordinariamente desembaraçada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes, que de certo modo vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma sua presença. A simples razão diz que nisto nada absolutamente há de impossível, o que já é alguma coisa. Demais, esta crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada, nem sobreviver ao tempo, se não tiver algum fundamento. Acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da Igreja, tendo sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, daquelas autoridades o estão igualmente. Aquelas autoridades o estão igualmente. Então, nesse capítulo, falando da ação dos espíritos sobre a matéria, ele está mostrando para nós que não é uma ideia que brotou num canto exclusivo, isolado dos outros, não é? Porque é uma realidade que está presente, como ele fala nos textos sagrados, e os próprios pais da Igreja fazem referência a ela. Quem gostaria de colaborar? Contra fatos não há argumentos, não é isso? Muito embora a gente possa apresentar razões, né, através do estudo, através da evolução da ciência, para que aqueles fatos possam ser modificados. Sim. Mas contra fatos, até esse momento, né, é evidente que há espíritos e que eles agem, não é? Interagem conosco, né? Acho que essa palavra é melhor para ser colocada. E é interessante que nós vamos encontrar na Revista Espírita, janeiro a março de 1859,
Nós vamos encontrar todo um material interessante que vai muito de encontro ao livro Céu e Inferno, que vem trazer para a gente justamente a manifestação deles, os relatos desses espíritos, não é? Então a gente trata ali muito, embora assim, das evocações, né? De uma psicografia, de uma psicofonia, mas existem muitas e muitas outras formas desses espíritos se manifestarem conosco, de interagirem conosco, né, Miranda? Sim, sim. Francisco? É bem destacado, né, a presença dos espíritos através da tipologia, né? A movimentação dos objetos. E Allan Kardec nos ressalta que o espírito se manifesta através da matéria, né? Isso aí. Desde os tempos lá de trás que nós vamos encontrar, né, Paulo Renato? Toda a manifestação espiritual que está contida nos textos sagrados de todos os povos. De todos os povos. O próprio Paulo de Tarso escreve a esse respeito, dizendo que nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Né? E quando nós vemos no próprio Livro dos Espíritos, a partir da questão 456, e especialmente a 459, que fala sobre a influência dos espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos, Kardec perguntou: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E tem uma série de perguntas e respostas aqui muito interessantes, que vale a pena meditar sobre elas, mas que é preciso estudá-las com carinho, com atenção, para que nós as tenhamos no nível de compreensão necessária. Não para que respondamos aos outros, para que fiquemos dando respostas aos outros, aos contraditores, mas para que nós assentemos a nossa crença, a nossa fé em bases mais sólidas, mais seguras, como sugeria mesmo Allan Kardec, formar espíritas conscientes, espíritas lúcidos, esclarecidos. Mas aqui na questão 148, quando ele fala, porque logo no início ele fala, posto de lado a opinião materialista nessa questão que nós lemos, 5.2. Então, quando ele fala sobre materialismo, nós lembramos do Livro dos Espíritos, que Kardec perguntou assim: não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Quer dizer, os estudos materialistas são perigosos para a religião em si? Kardec perguntou. E os espíritos responderam: não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado a abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. E ele vem aqui desenvolvendo a resposta. Então, quando Kardec se reporta à questão da opinião dos materialistas, ele naturalmente não quer dizer que o estudo da matéria em si seja um mal, muito pelo contrário. O próprio benfeitor espiritual Emmanuel, se eu não me engano foi ele que assim se referiu, ele diz que os sacerdotes do futuro serão os físicos, porque eles têm todos os elementos comprobativos ou comprobatórios da existência de Deus, uma vez que, colocado no próprio Livro dos Espíritos, a questão, se eu não me engano, 4, quando Kardec pergunta, né, como é que podemos comprovar da prova da existência de Deus, e os benfeitores responderam num axioma: a que aplicais as vossas ciências, não há efeito sem causa. Então a própria ciência, os cientistas de hoje, descobrem que o universo há de ter uma causa pensante, porque a maneira como ele se organiza, as leis que são descobertas e estudadas pelo homem encarnados, essas leis têm caráter de continuidade. E o materialismo, no seu sentido mais original, ele não admite a organização da matéria, a perpetuidade da organização, porque se a vida fosse o jogo fortuito dos átomos, fosse o resultado do acaso, nós não teríamos leis para estudar, né? Então, se há leis, naturalmente há ordenadores da lei e mantenedores dela. Aquela inteligência que nós não vemos, mas sabemos que existe, como dizia Einstein. Sim. Posso afirmar que fora do universo existe um poder pensante
e atuante. Eu estava lembrando dele. Eu não acredito no Deus que os homens fizeram, mas no Deus que criou os homens, né? Voltaire falava isso. Né? Quer dizer, então é importante considerar isso, que essa ação dos espíritos, né? Quer dizer, das entidades desencarnadas, que seremos nós um dia, e assim como fomos um dia também, né? Essa ação constante em nossas vidas. Allan Kardec também levantou algumas questões a esse respeito no Livro dos Espíritos, quando fala sobre a influência dos espíritos. Aqui, quando ele fala como haveremos de distinguir os pensamentos que são nossos daqueles que não são, já verificando aí a interferência dos espíritos em nossas vidas, né? Então é importante que nós saibamos disso, tenhamos isso como verdade, para que não nos coloquemos voluntariamente na condição de marionete do pensamento dos outros. Deus, na condição de inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e nos dotou de inteligência, essa inteligência um dia provará a existência de Deus aos outros, não é? Ela bem aplicada, que é o caso do cientista, por isso que ele é o profeta do futuro, o sacerdote do futuro, como diz o Emmanuel. Vamos ler mais um pouquinho? Alguém gostaria de fazer a leitura agora? Quer que eu leia? Pode ler um pouco. Então vamos ler aqui. Antes, porém, temos que dizer que estamos no programa Luz na Penumbra, não é isso, Miranda? Luz na Penumbra, estudando o Livro dos Médiuns, né? Capítulo 1º, da ação dos espíritos sobre a matéria. Exatamente. Vamos continuar a leitura aqui. Diz o Allan Kardec assim: Mães, isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa especialmente há contribuído para fortalecer a dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo o conhecimento daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. Prontinho, não é? Aí podemos comentar. Toda, né, a questão que a gente vem falando desde o início, Paulo Renato trouxe muito bem. A questão da clássica pergunta 459 do Livro dos Espíritos é uma pergunta que nos remete a várias situações, né? Eu acho que quase tudo da obra dessa influência, né? A ignorância. Nós não sabíamos, não tínhamos nome, não tínhamos quem apresentasse para todos nós um estudo referente às manifestações. Aí vamos lá no Velho Testamento. Moisés, médium. Conhecia-se a palavra mediunidade? Não. Não é? No entanto, o fenômeno existia. E daí para frente, né? E as coisas foram acontecendo de uma maneira bem natural, segundo a vontade do Pai e de acordo com a nossa possibilidade também de compreendermos. Quando Kardec desceu ao plano com essa incumbência, não é? Sem dúvida nenhuma, e devidamente assessorado pelo Cristo, quem preside toda a obra e participa dela, né? Sem dúvida veio trazer para a gente aqui, olha, vamos colocar nos livros, porque ele já tem condições de acessar o livro, de ler, de entender o que se passa ao seu redor, né? Ao seu redor. Chiquinho. A partir do estudo, né, da fenomenologia espírita, né, passou-se a conhecer o mundo invisível, as entidades que lá habitavam, né, que polulam aquele mundo, né. Allan Kardec, observando a fenomenologia, foi restringindo cada vez mais o grupo até que se entendeu os espíritos como a alma dos homens que habitavam, né, o espaço. Vamos lá, menino. Vai falar? Paulo Renato agora vai falar, Miranda depois? Então tá bom. Aqui no próprio livro dos Médiuns, que olha, estudamos, logo no início do livro, Allan Kardec diz que esse livro não só é um livro de guia para os médiuns e evocadores, mas também é um livro que interessa aqueles que se preocupam, que tem as lentes voltadas para a observação e compreensão dos chamados fenômenos espíritas. Então, nós vemos logo no início do livro o objetivo desse livro,
né? É instruir e esclarecer aqueles que desejam, de alguma forma, compreender dentro dos limites das coisas, né? Dentro do limite daquilo que é geral e daquilo que é individual, mas compreender como se dar essa relação do mundo espiritual, em primeiro lugar, se ela existe, depois como se dá. E muito bem lembrado aqui que os fenômenos, esses fenômenos ditos espíritas, eles existem de toda a eternidade, desde que o homem é homem. Allan Kardec mesmo afirmou isso no próprio Livro dos Espíritos, dizendo que as bases da doutrina espírita, ela está constituída, inserida em todo o livro santo, em todo o livro da antiguidade, que é a questão da sobrevivência da alma, da comunicabilidade com os espíritos, que até então se julgavam deuses, né? Julgavam-se serem deuses. Então, se hoje nós temos manifestações, registros de manifestações religiosas, é porque eles foram inseridos lá na pedra, lá nas cavernas, né? Aqueles desenhos que registravam essa comunicação com o mundo espiritual. Então, isso é normal, é natural que nós tenhamos intuitivamente essa crença da sobrevivência da alma, não só por necessidade. Alguns estudiosos materialistas dizem que a religião ou a crença na sobrevivência da alma foi algo que o ser humano criou para que pudesse manter-se vivo, né, no sentido de que não caísse num caos psicológico e emocional. Mas essa é uma verdade parcial, né, tida e sustentada por quem assim a professa, porque a antiguidade mostra, né, os povos antigos mostram que ela é inerente à alma, né? Então nós trazemos intuitivamente essa noção da sobrevivência do espírito, noção de que Deus existe, é o Senhor de tudo, o Senhor da vida, o Senhor do universo, e nós o que temos que fazer não é descobrir essas leis, porque elas estão aí para serem estudadas, porque Jesus Cristo disse que nada haveria oculto que não seria revelado, mas é preciso que o trabalhador esteja pronto para o trabalho, né? É preciso que nós adquiramos a sabedoria para perguntar e para, não só para questionar, mas para compreender. Porque os próprios espíritos falaram para Allan Kardec que não basta ver, é preciso compreender aquilo que se vê. A diferença, digamos, a diferença nossa entre nós e o cientista não é a coisa que se foi vista. O cientista viu exatamente o que nós vimos. Foi a capacidade de fazer abstrações, de tirar conclusões em áreas que nós não tínhamos, como se diz, eu acho que em psicologia, não tínhamos os subsensores necessários para a compreensão. Então, se queremos avaliar com alguma justiça ou com alguma justeza os fenômenos espíritas, nós, os espíritas, precisamos estudar a doutrina espírita. Sim. Aí compreendemos porque Jesus, anunciando o Consolador, disse que ele viria nos revelar todas as coisas, fazer lembrar o que ele havia dito e havíamos esquecido também, não é? E com a compreensão da doutrina espírita, aqueles fenômenos, como nós falamos, no outro programa da Pitonisa de Endor, não é? O anjo de Tobias, e o próprio momento de Jesus no Tabor, com Elias e Moisés. Continua a leitura? Pode continuar. Item 53 agora, não é isso? Sim, vamos lá. Então, a ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito a ação sobre a matéria, os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo que seja matéria, perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente? Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório, né? Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes
conhecíamos. Ele fala aqui de perispírito, não é? Ele fala justamente do corpo semimaterial que une, né, sem dúvida, o espírito ao corpo físico. Porque existe toda uma proteção, existem camadas vibratórias, existem uma série de situações. E o perispírito é o que guarda justamente todas essas impressões que ele vem falando aqui, do que ele foi e do que ele vem trazendo ao longo de uma caminhada, ao longo de uma vida. É a caixa preta do voo evolutivo. Sim, é o DNA dele todinho, tudo que ele veio angariando de bom e de ruim, né? Porque vai servir para ele. A gente precisa falar com muita certeza e firmeza que as coisas ruins, né, que consideramos ruins, né, vão nos servir de muita base para a gente aprender e para no futuro, sim, a gente poder tratar de uma melhor forma. Porque elas vão aparecer diante de nós sob novos aspectos, sob novas circunstâncias, não é? Mas para que a gente possa se lembrar onde erramos e onde precisamos consertar. São as experiências, tá? Não é? Sim, com certeza. É um material reciclável. Sem dúvida. Então, o ser é isso. Ele está despojado tão somente do corpo físico, que era justamente o quê? O veículo pela qual o espírito utiliza para se manifestar. Onde? Se manifestar aqui, entre os encarnados. Porque despojado dele, seja em desdobramento, Allan Kardec trata disso muito bem, Emancipação da Alma no Livro dos Espíritos, né? Ou desencarnado, né? Ele vai ter justamente um tratamento com os espíritos e vai ter relação com os espíritos da mesma forma e vai ter relação também com quem permaneceu encarnado aqui, não é? Quem vai falar agora? Francisco. André Luiz, no livro Os Mensageiros, em diálogo com Aniceto, ele fala a respeito da esmalha, né? Quando nos traz, cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo, o que corrobora para que o perispírito é nada mais do que as nossas vivências registradas em nosso corpo espiritual. E dali nós pegamos essas informações e podemos fazer uma observação da maneira como nós vivemos ou conduzimos os nossos passos perante a caminhada eterna. Pode concluir, Renato. Temos ainda 1 minuto e meio. Na questão 9.3 de O Livro dos Espíritos, ele justamente toca nesse assunto do perispírito. Né? Então, ele fala aqui na questão 9.4, por exemplo, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial. Lembrando, antes de dar a resposta, que foi Kardec que cunhou essa expressão perispírito. E está muito bem colocada aqui na explicação dele, a questão 9.3. Então, de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial, os benfeitores responderam: do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Na A ele fala assim, tal, só ler depois a A e as seguintes para a gente ter uma observação melhor. Isso, no capítulo anterior, ele já fez a primeira abordagem, né? Aqui no Livro dos Médiuns mesmo. O último programa nós ainda tratamos sobre perispírito. Então, estamos chegando ao final, com uma palavrinha aí, que Jesus nos conduza. Que Deus nos abençoe a todos. É isso aí, que Jesus nos conduza, né? Como começamos, a gente termina, mesmo, né, Francisco? Né? E que o Senhor nos abençoe. É isso, ouvinte, que Deus possa nos fortalecer durante essa semana nos desafios que vamos enfrentar. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868.
Olá, amigos, mais uma vez estamos aqui, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, que está ficando cada vez mais interessante, da Revista Espírita de 1858 a 1868. Astênio, aonde estamos mesmo? Aonde paramos, né? Aonde paramos? Isso. Nós estamos na Revista Espírita de abril de 1858 e nós estamos estudando uma matéria intitulada Conversas Familiares de Além Túmulo, em que o Kardec evoca o Bernard Palissy, né, que foi um oleiro, né, um pintor de quadros, né? Isso. E ele estava habitando Júpiter. E aí Kardec teve muito interesse em aproveitar a comunicação do Bernard Palissy a fim de obter uma série de informações a respeito do planeta Júpiter, né? E aí houve uma descrição de Júpiter. Depois Kardec fez perguntas sobre o estado físico dos habitantes de Júpiter. Depois ele perguntou sobre os animais em Júpiter. Você lembra que lá são os animais que pegam no pesado, né? É verdade. E aí ele depois perguntou sobre o estado moral dos habitantes de Júpiter. E quando nós paramos no último programa, nós estávamos exatamente tratando do estado moral dos habitantes de Júpiter, né? E aí a última pergunta que nós vimos, né, Kardec tinha perguntado se há leis penais em Júpiter. Sim. E ele disse que não há mais crimes. Obviamente, se não há mais crimes, não há necessidade de leis penais, né? Perfeito. Inclusive, você me lembrou, você estava falando agora sobre as leis penais, né? O quanto os mundos, né, estão em progresso, né? O nosso planeta, que está caminhando para ser um planeta de regeneração, né? Onde o bem vai sobressaltar em relação ao mal, a gente sabe que futuramente aqui também não haverá leis, né? Sim, penais, porque as leis são, na realidade, porque o homem ainda é rebelde. Sim. Né? Eu fico imaginando, né, se um mundo que fosse habitado por homens com conhecimento da doutrina espírita, muito dificilmente precisaria de alguma lei. Né? Exatamente, porque sabia o que tinha que fazer. Né? Isso, né? Sabe que o direito da gente termina onde começa o direito do outro, fazer o outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. As leis de Jesus, né? Isso, então poderia... A lei do amor. Poderia arquivar nas bibliotecas esses códigos todos aí, porque não teria utilidade, os juízes ficariam desempregados. Exatamente. Bom, aí, mas só que como Kardec inicialmente perguntou se há leis penais, ele disse que simplesmente respondeu que não há crimes, automaticamente estava respondendo que não tinha leis penais, né? Aí Kardec pergunta quem faz as leis. Aí ele respondeu, Deus as faz. Essa foi a última pergunta e resposta que nós vimos. Deus as faz. Agora, não há leis penais, mas há que existir outras leis, né? Com certeza. E aí ele fala, Deus as faz. Quer dizer, dá a impressão, eu penso, né, que ele quis dizer que lá, como as leis divinas estão gravadas na nossa consciência, que os habitantes vivem de acordo com as leis divinas gravadas na própria consciência. Né? Com certeza. Eu acho que também só o fato de você poder estar num planeta nesse nível, né, mostra uma outra coisa importante, é que nós que estamos aqui, que estamos passando por situações de lapidação para que nós possamos crescer e tudo, né, nós temos a oportunidade, às vezes, numa existência, de acessar outros planetas que não pode ser até a sua ou a minha, a última vez que nós passemos aqui, e ir para um planeta melhor. Sim, né? O Kardec mais à frente vai fazer uma pergunta que responde exatamente isso. Que eu me lembro logo de Bezerra, né? Sim, que de já Bezerra, pode... que a gente conhece o caso. Mas ele,
né? Já acessou logo Júpiter. Sim. Não exatamente depois da existência dele, da existência dele como Bernard Palissy, né? Sim. Você lembra que ele fala que teve uma vida como mulher, que viveu 30 anos, etc. Né? Sim. Mas a gente tem na doutrina espírita, aqui ou ali, vários relatos de espíritos que, ao deixar a Terra, foram para mundos superiores, né? Sim. No ramo da música clássica, nós temos alguns, né? Lá no livro Céu e Inferno, nas comunicações dos espíritos felizes, a viúva Foulon, né, ela não revelou o nome do planeta, mas era um planeta feliz, da categoria dos mundos felizes, né, para onde ela foi. De repente não havia mais a morte. Né? Então, para onde ela foi trasladada depois daquela existência dela de viúva Foulon, que foi amiga do Kardec, essa coisa toda. Né? Bom, mas aí prosseguindo com as nossas novidades da Revista Espírita de abril de 1858, né, porque até então nós estávamos comentando o que nós já vimos no programa anterior. Né? Aí Kardec pergunta assim: há ricos e pobres, isto é, homens que vivem na abundância e no supérfluo, e outros a quem falta o necessário? Pergunta interessante, né? Muito interessante. Porque o nosso grande problema na Terra é a enorme diferença de condições, né? Sociais. Sociais, enquanto um chora de fome, o outro esbanja, né? Então, Kardec quer saber se em Júpiter tem algo semelhante, né? E ele responde não. Todos são irmãos. Acho que a pergunta é bastante interessante. Então, não existem ricos e pobres, né? Homens que vivem na abundância e outros no supérfluo. Não há pessoas, né, quem falte o necessário, porque todos são irmãos, todos se veem como irmãos, né? Daquilo que o Espiritismo prega, né? A grande família universal. Né? Então, não tem essa coisa assim, o Astênio tem a família dele, eu tenho a minha. Não, nós somos irmãos. Isso, eu não posso ser feliz se tem alguém chorando do meu lado. Perfeito. Né? Então fala assim, não, todos são irmãos. Se um possuísse mais que o outro, com este dividiria. Não seria feliz quando seu irmão se privasse do necessário. Né? Eu acho que é a mesma regrinha. Outro patamar. É a mesma regrinha que nós temos que aprender aqui, né? Não ser feliz enquanto o outro se priva do necessário. Né? A gente tem que estar assim, sensível, né? para observar, para ver a dor do nosso próximo. E muitas vezes nós temos essas dores dentro da nossa família, né? E egoisticamente nós deixamos como se fosse a outra está sofrendo porque merece. Isso não é postura espírita. Né? Não é postura espírita. Eu me lembro, né, a colônia Nosso Lar, descrita por André Luiz, porque faz parte do planeta Terra, que nós já temos, e olha que não é uma colônia, né, das altas esferas, né? Está aqui pertinho da gente. Isso, mas nós já temos lá uma regrinha semelhante, né, pela descrição do André Luiz, uma regrinha semelhante a essa de Júpiter. Eu me lembro que certa feita um instrutor do André Luiz mostrando porque existiam alguns espíritos que foram tratados, socorridos em Nosso Lar, e que estavam ainda com os velhos hábitos da terra, e, por exemplo, existiam aqueles que não queriam trabalhar. Perfeito. Né? E aí o André Luiz observou que não faltava, por exemplo, alimentação para eles, que em Nosso Lar ainda existe alimentação para os espíritos mais rudimentares. Né? Exato. E aí o André Luiz observou que não faltava alimentação para eles, que eles recebiam alimentação do mesmo modo, mesmo não trabalhando. E aí eu me lembro que o instrutor dele falou assim: André, numa sociedade dita cristã, nenhum homem deve morrer de fome. Sabe? Foi uma frase que eu gravei para frente. Né? Numa sociedade dita cristã, nenhum homem deve morrer de fome. Ou seja, não importa se trabalha, se não trabalha, se merece, se não merece, se esforça, se não se esforça, é um homem, é um irmão. Então, morrer de fome, obviamente que só, quando ele fala morrer de fome, ele está dizendo, nós atendemos aqui apenas as necessidades básicas daqueles que não trabalham. Quem quer mais do que as necessidades básicas precisa trabalhar. Precisa se esforçar, né? Você precisa se esforçar. Então, a gente vê que a lei do esforço é uma lei universal e Júpiter não iria escapar disso. A gente vai ver aqui mais à frente. Já que nem todos são iguais, os bens não podem ser iguais. Entendeu a questão? Sim. Né? Aí o Kardec prossegue.
De acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos, né? Que é o que pretendem alguns ideólogos, né? na Terra, né? Que dividir todos os bens de modo igual. Kardec, no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, você tem lá um estudo em que ele mostra que se dividisse toda a fortuna da Terra igualmente, né, num dado momento para todos os seres, rapidamente estaria tudo diferente de novo, né? Porque um vai esbanjar, outro vai trabalhar. Não, né? Tem maturidade, né, para poder utilizar aquilo que está sendo dado. Isso, então como as pessoas são desiguais, as riquezas sempre serão desiguais. Né? Então Kardec, de acordo com isso, as fortunas seriam iguais para todos? Ele responde: eu não disse que todos sejam ricos no mesmo grau. Perguntaste se haveria os que possuem o supérfluo e outros a quem faltasse o necessário. Então, assim, eu respondi o que me foi perguntado, né? Não falta o necessário a ninguém, porque todos são irmãos. Agora, não são ricos no mesmo grau, né? Kardec, não satisfeito, diz assim: essas duas respostas nos parecem contraditórias. Pedimos que estabeleça a concordância entre elas. Ele estava querendo maiores esclarecimentos. Como é que é esse negócio de não faltar nada a ninguém e, ao mesmo tempo, as riquezas serem diferentes, né, esse tipo de coisa, né? Então, essas duas respostas nos parecem contraditórias. Pedimos que estabeleça a concordância entre elas. Aí ele responde: a ninguém falta o necessário. Então, está observando que está destacando o necessário, o indispensável. Né? Então, a ninguém falta o necessário. Ninguém possui o supérfluo. Então, uma sociedade, né? Digo assim, num ponto, ninguém possui o supérfluo. No outro ponto, a ninguém falta o necessário. Então, existe um equilíbrio nesse negócio, né? Não existe a pobreza absoluta, né? Mas a pobreza pode ainda existir. Só não falta o necessário ao mesmo pobre. Né? Perfeita a sua colocação. Então, a ninguém falta o necessário. Ninguém possui o supérfluo. Ou seja, a fortuna de cada um está em relação com a sua condição. Estáis satisfeitos? Então está muito claro que em Júpiter também existem os ricos, os menos ricos, os mais pobres, só que não falta o necessário. A área básica para todos. Isso. E nem o supérfluo também ninguém tem, porque naquele nível de evolução, de sensibilidade, você passa a distribuir automaticamente o que seja excesso, o que seja supérfluo. Você vai sempre inventar um modo de transformar o supérfluo numa forma de atendimento necessário para outros. Né? Isso é o que está faltando aqui na Terra. Né? Bom, e aí Kardec prossegue, né, indagando assim: agora compreendemos, mas perguntamos ainda. Kardec não ficava satisfeito nunca, né? Ele vai dando pancada, cercando, né? Para ver a coerência. Né? Isso, Mas agora compreendemos, mas perguntamos ainda se aquele que tem menos não é infeliz relativamente àquele que tem mais. Olha. Então Kardec, obviamente, ele pega os valores da Terra e quer verificar se isso aí existe em Júpiter, né? Ele fala assim: mesmo não faltando o necessário, a pessoa pode ser infeliz porque ela observa que o outro tem mais do que ela. Exatamente. E uma outra coisa, dentro dessa pergunta, tem uma outra coisa também, que ele está tentando mostrar. A Terra, os homens da Terra, eles têm inveja, né? Eles têm sentimentos ainda não purificados. Cobiça, né? Então, cobiça, perfeito. Aí, quando ele faz essa pergunta, mas lá, com essas diferenças, tendo todo o necessário, ainda existe esse tipo de coisa? Alguém ainda sofre só porque verifica que o outro tem mais? Exatamente. Né? Então, ele fala assim, o Palissy responde: não pode ser infeliz, desde que não é invejoso, nem ciumento. Então, quer dizer, não existem esses espíritos infelizes em Júpiter em decorrência do ter mais, porque se ele fosse invejoso ele não estaria em Júpiter. Então, na realidade, nós temos que entender que para galgar um planeta como esse, né, nós temos que não ter eliminado em nós esse tipo de sentimento que não é realmente muito feliz. Sim, gera uma série de sofrimentos totalmente desnecessários, né? Por isso que eu sempre falo que o que nos chumba, o que nos prende ainda à Terra, são exatamente isso. Você imagina espíritos como o Chico, como a Madre Teresa de Calcutá e outros que já não têm mais isso. Eu me lembro de uma situação em que
Gandhi, quando chegou na Inglaterra, o embaixador estava levando ele para tomar o carro e haviam várias lojas, né? E uma das lojas que tinha ali no porto vendia diamantes e colares de diamantes. E aí o embaixador virou para ele e falou assim: Mr. Gandhi, a rainha disse para que aquilo que o senhor desejar, que nós possamos lhe dar. E aí ele rindo, né? Porque ele ficou parado diante dessa loja de diamantes, e disse: não, eu só estou olhando e rindo e vendo o quanto eu já me libertei dessas coisas. Então, quer dizer, um ser nesse nível, né, com certeza, provavelmente não precisa mais estar num planeta que tem inveja, que tem tudo isso. Sim, perfeito. Agora, olha só como é que o Palissy ele completa a frase, né? Então, a pergunta de Kardec foi: agora compreendemos, nós perguntamos ainda se aquele que tem menos não é infeliz relativamente àquele que tem mais. Aí ele fala assim: não pode ser infeliz desde que não é invejoso nem ciumento. A inveja e o ciúme fazem mais infelizes que a miséria. Perfeito. Gente, então tem mais gente infeliz na Terra em razão da inveja e do ciúme do que propriamente em razão da miséria. Perfeito, perfeito. Né? Bom, a gente vê, não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu já vi, né? Porque eu vivenciei isso, entregando alimentos a alguns, né? Aqui na Ilha do Governador, o indivíduo em situação de miséria virou para mim, para minha esposa, disse: não aceito comida. Dá para o outro aí. Mas com ar de deboche. Por causa do orgulho. Então, ele não se coloca como coitadinho, porque aí a gente vê por que aquela criatura está passando por aquela situação, né? Provavelmente foi alguém que já teve em situações, em outras existências, né, num patamar acima, né? Mas ainda atrás dessas existências, o orgulho, a vaidade, a inveja. É verdade. Aí prossegue Kardec na sua entrevista com Bernard Palissy e indaga: em que consiste a riqueza em Júpiter? Né? Porque aqui, eu acho que é conhecimento, né? Não? Porque aqui na Terra a riqueza são as moedas, né? Quer dizer, o quanto nós temos no banco, o quanto temos em ouro, né? Então, em que consiste a riqueza em Júpiter? Aí a resposta foi decepcionante. Que ele falou assim: que vos importa? Quer dizer, qual a utilidade de saber em que consiste a riqueza em Júpiter, né? Até porque, eventualmente, se ele descrevesse em que consistisse a riqueza em Júpiter, isso poderia não ter qualquer significado para a gente, né? Porque exatamente quando a gente falou assim: bom, aqui na Terra é quanto você tem no banco, quanto você tem em joias, esse tipo de coisa. Se os valores lá forem totalmente outros. Não significa. Né? Isso pra gente não interessa. Então, ele preferiu não responder. Né? Isso aí. O que vos importa? Meio mal criada, né? Mas vamos lá. Aí Kardec fala assim: há desigualdades sociais. Não, Kardec permanecia no mesmo equilíbrio, mesmo tom, né? No mesmo equilíbrio. Mesma coisa, né? Então ele fala assim: há desigualdades sociais? E ele responde: sim. Nós já tínhamos concluído isso anteriormente, né? Que se as pessoas não são iguais, não podem estar, como você costuma dizer, no mesmo patamar. No mesmo patamar. Então, a resposta foi apenas sim. E aí Kardec indaga: sobre o que se fundam tais desigualdades? Né? O que caracteriza as desigualdades sociais em Júpiter? Aí ele responde assim: sobre as leis da sociedade. Bom, ele vai continuar a resposta, obviamente que isso aqui não disse nada, por enquanto, né? Sobre as leis da sociedade. Uns são mais ou menos avançados em perfeição. Os que são superiores exercem sobre os outros uma espécie de autoridade, como um pai sobre filhos. Então, está parecendo realmente que as desigualdades sociais lá estão fundadas em valores morais. Sim. Né? E não em materiais. Materiais, monetários, né? Esse tipo de coisa. Interessante, né? Muito porque nesse sentido é bastante. A nossa visão ainda é míope, né? Que a gente fica assim: gente, parece que é isso, parece que é aquilo. Aqui é quem tem o carrão, às vezes está devendo tudo aquele carrão, né? Mas quem tem endividado, o carrão, né? Bom, as faculdades do homem se desenvolvem pela educação.
A resposta dele foi sim. Né? Então, quer dizer, lá também seria pelo estudo, né? Pela educação, me parece que está no sentido de estudo, né? Sim. Pesquisas. Então, as faculdades se desenvolvem também pela educação, né? Pelas salas de aula, né? Pelos mestres. E o que nós ainda não damos valor, né? Nada, né? Raros de nós damos valor nisso. Né? A gente deveria, mesmo independentemente da idade que a gente tem hoje, lembrar das primeiras professoras da gente, né? Pedir a Deus por elas e tal, né? Sabe? E aqueles que hoje estão em situações que ocupam, né? Dentro da nossa sociedade, né? Que é totalmente desnivelada, né? Se esquecem, né? Sim. Que já teve a professora primária, aquela professora que te ensinou a ler e a escrever. Sim. E se ele é hoje o que é, o dono de uma grande empresa, etc., ele é o somatório de tudo isso, né? E aquela professora morreu às vezes com aquele dinheirinho minguado, né? Sim. Desencarna, e ele numa situação grande, mas a gente esquece. Né? Olha como a gente é egoísta, né? Porque a gente esquece dessas coisas. Se eu sou o que eu sou hoje, eu sou em função disso. Sim, alguém que mandou você cobrir, vovó viu a uva, né? O nosso tempo era assim. Vovó viu a uva. Bom, então, prosseguindo, nosso tempo já está avançando. Né? Aí Kardec faz mais uma pergunta. Fala assim, pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Que eu tinha te falado que Kardec ia trazer essa pergunta mais à frente, né? Se a gente pode, da Terra, ir direto para Júpiter. Não, você tem que passar por outros mundos intermediários, né? Então, pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente para Júpiter? E a resposta foi sim, mas na Terra o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com seus semelhantes. E mais à frente, Kardec obviamente vai insistir, parece que ele vai esclarecer um pouquinho melhor, que essa resposta também parece estar meio vazia, né? Sim. Mas quando ele fala assim... Porque sim, ele foi para lá, né? Ele foi, né? Então ele fala assim, sim, mas na Terra o homem é submetido a imperfeições, a fim de estar em relação com seus semelhantes. Como dissesse assim, olha, quem está habitando na Terra necessariamente tem imperfeições. Né? E essas imperfeições, de algum modo, geram obstáculos, né? Sim. Mas isso vai ficar mais tranquilo na frente, porque para poder encarnar lá em Júpiter, você passa por um processo relativamente longo para se despir dessas imperfeições. Né? É como se você estivesse adentrando num outro país, né? É. E lá as regras são diferentes das que você viveu até agora. Digamos que mesmo sem você sair do país, você vai entrar no hospital e tem que tirar suas roupas de casa e botar a roupa do hospital, esse tipo de coisa, né? Para poder tirar as imperfeições, as impurezas, né? Bom, para não atrapalhar o ambiente do hospital, então para não atrapalhar o ambiente de Júpiter. Não contaminar, né? Então só mais uma, né? Que nosso tempo está avançadinho. Assim, quando um espírito que deixa a Terra deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo até encontrar o corpo ao qual deverá se unir. Então, ficar errante, nós sabemos, é ficar na condição de desencarnado, aguardando uma nova encarnação. Então, seria desencarnar na Terra, iria ficar algum tempo na condição de desencarnado, aguardando uma encarnação em Júpiter. E a resposta dele foi, ele o é durante um certo tempo. Então, espírito errante durante certo tempo, até que se tenha liberado das imperfeições terrestres. Né? Então, a gente não sai da Terra já pronto para reencarnar em Júpiter. A gente fica nas esferas espirituais da própria Terra, dando uma burilada, depois nas esferas espirituais de Júpiter, dando uma burilada, até poder reencarnar em Júpiter. Até poder se adaptar, né? E adentrar no planeta. Meu amigo, estamos já no finalzinho. Estamos, por hoje vamos acabou. Dar uma paradinha, né? Vamos. E semana que vem a gente está junto aí. A gente completa. Agradecemos a vocês, ouvintes, a estarem conosco, né? Analisando, vejam a riqueza, né? De tudo que Kardec, em 1858, nos trouxe. Nos despedimos agora, eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, agradecendo ao nosso irmão Clever, que nos assessora na parte eletrônica daqui da rádio. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.